A bola vai rolar. Vem aí mais um show de emoções do nosso Flusão. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada, plugada, conectada aqui em www.canalfluminense.com.br. Hoje é dia de Panorama Tricolor, os maiores cronistas tricolores do Brasil. Pauta recheada hoje, são 19 horas e 59 minutos, horário de Brasília, no oferecimento da Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Compondo a mesa hoje, Paulo Roberto Andel, Renato Ram, Rods Rodrigo César e também o nosso mestre cervejeiro que está aqui, fez aniversário essa semana, o Lúcio Bairral. Já comi aquele cachorro quente que sobrou durante a semana. Trilha sonora, hein? É, trilha sonora e tudo mais. Depois quer que cante, Cotti? Lógico, olha aí. Cenário Breaker e tudo mais. É, galera, vários assuntos hoje. Vamos falar dos preparativos para o jogo contra o Atlético Mineiro em Brasília. Também vamos falar do Gerson, um jogador que o pai dele já está admitindo a venda para o exterior. Diz que vai ser bom para todo mundo. Também vamos falar dos planos, né? Que o Fluminense recusou a proposta e vai jogar com o Corinthians no Maracanã. A falta de grana no Fluminense. O caos do Flu hoje, está imperdível. Hoje é o Homem do Shortão, lembra do Homem do Shortão? E também dos 96 anos do Estádio das Laranjeiras, o estádio mais simpático do Brasil, que a gente faz uma campanha para que tenha jogo nele, o Fluminense volte a jogar no Estádio das Laranjeiras, mas precisa realmente de uma administração competente para que faça que o estádio receba dignamente a torcida tricolor, né? Tá abandonado, mas a gente vai aqui bater nessa tecla e vamos aí tentar fazer com que isso tudo aconteça. Eu vou começar dando boa noite aqui para os profissionais aqui do Panorama Tricolor, mandando um abraço para todo mundo que está ouvindo. Já já a gente vai falar a lista dos ouvintes aqui na rádio e eu começo com ele, com o Rodrigo César Rods. Boa noite, Rods. Boa noite, Cotti. Como sempre, uma grande alegria estar aqui. Pessoal, a nata, né, posso dizer assim, da torcida. E, bom, queria mandar um beijo enorme para minha esposa que está voltando aí no final de semana. Acabou a festa, acabou a farra. Acabou o dinheiro? Esse dinheiro ele acabou faz tempo, né? Já acabou faz tempo, né? Tá bom. Mas e é isso, vamos aí, vamos falar tudo isso aí que você comentou. E só uma palhinha aqui, né? Laranjeiras, o Estádio das Laranjeiras fez 96 anos com corpinho de 97. Tá bom, sacanagem, Rod, não pode falar isso. Mas a gente vai dar uma repaginada, vamos mandar o pitangui, uma pitanguizada lá nas Laranjeiras para ficar tudo bonitinho, vai virar uma arena moderníssima. Isso eu espero, graças a Deus. Se não ficar na promessa igual ao centro de treinamento, né? Pelo amor de Deus. Renato Ram, boa noite. Renato chegou rápido de Niterói, o trânsito estava bom, né, Renato? Tranquilo, a ponte livre, 40 minutos de Niterói até aqui. Beleza. Boa noite, saudações tricolores e esperançoso para domingo. Maravilha, maravilha. Mandando um abraço aqui para Dal Duarte, já curtindo aqui a nossa rádio, Jairo Quevene, Fátima Bontorim, o Gabriel Pérez, Bruno Rodrigues, Alice Reis, galera ligada e conectada aqui na Rádio Flu, Canal Fluminense. Boa noite agora para o mestre cervejeiro, me recebeu aqui com um cachorro quente bacana, gostoso, rapaz, do aniversário dele essa semana, uma cerveja, eu posso falar Heineken, né? Uma Premium Quality Heineken Lager Beer. Podia patrocinar a gente, inclusive, uma cerveja tricolor. Uma cerveja tricolor bonita, bacana. Eu quero ver como é que eu vou voltar para casa na lei seca aí, mas tudo bem. Vamos que vamos. Boa noite, Lúcio. Boa noite, saudações tricolores. Uma pitada agora, tirando do assunto Fluminense. O Fernandinho Beiramar foi ser julgado e os magistrados foram pedir para tirar selfie com o Fernandinho Beiramar. Mentira. Isso é o Brasil. Impressionante. Que é isso? Esse cara tá famoso, né? Daqui a pouco tem campanha para ele ser presidente do Brasil. Você acha que daria jeito? Hein? Fernandinho Beiramar, presidente do Brasil? Pelo amor de Deus. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: o roubado não é mais gostoso. As coisas têm que ser feitas dentro da lei. Mas também você não pode dizer que o respeito voltou, ponto. Não,
Mas é que o Beiramar presidente seria uma droga, né? Pois é, tá certo aí. No pé da letra. Tá aqui Paulo Roberto Ander, o maior cronista, escritor tricolor de todos os tempos, depois de Nelson Rodrigues. Boa noite, Paulo Roberto Ander. Boa noite, Cote. Por favor, não faça esse tipo de anúncio, porque senão o pessoal invejoso pira. Mas eles também nem escutam a gente, né? Mandar um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Você que pensa. Escuta. O quê? Pô, então, meu querido, para você que não gosta de mim, eu te mando com todo carinho, todo respeito, uma conjugação verbal. Fueda-te. Bom, que isso? Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente no Panorama Tricolor. Eu preciso falar palavrão aqui, Cote, porque a gente tá no sábado no Papo de Futebol, lá não pode falar palavrão. Não pode? Não pode. O que eu vou fazer lá então? Você vai, como um lorde, um cavaleiro inglês, a gente vai anunciar aqui mais tarde. Mas enfim, passando rapidamente no gancho, volta a redondência do nosso querido Lúcio Bairral. Olha, Lúcio, se o caso é o Fernandinho Beiramar ser candidato a presidente, dado que o histórico dele é ser traficante, tem gente com mais votos que ele aí que é capaz de ganhar eleição. Não precisa não. É verdade. Ele não tem essa força. Tem gente mais forte do que ele no processo. Lá para as bandas de Cláudio. Pois é. Olha o nome aí. Olha o nome. Cláudio, não dou Cláudio. Cláudio Cote não. Cláudio Cote é o traficante do amor, da paixão, da música, do Fluminense. Do Tionário Bleger. Do Tionário Bleger e do Magalhães. Beleza. De quem? Do Magalhães. Magalhães? O MC Magalhães, que é o criador da expressão Tionário Bleger. Então tá certo. Quebrou a firma. Magalhães. Mas falando de Fluminense, é isso, né? A gente tá esperando esse jogão contra o Atlético Mineiro, que virá mordidão, da a sapatada que tomou no Internacional. E damos mais um passo, né? Um passo sem exageros. A gente sabe que o Fluminense tem muita coisa que precisa melhorar, precisa acertar ainda, é começo. Tem os problemas que a gente sabe muito bem que acontecem. Mas, enfim, sempre torcendo e esperando o melhor. Quem sabe o Fluminense, diante de um grande adversário, jogando com a nossa querida torcida lá de Tricolor de Brasília, possa fazer um bom resultado lá. Beleza, esse é Paulo Roberto Ander. E vamos entrar na pauta agora, né? Eu disse na pauta. Vamos na pauta agora aqui, os preparativos para o jogo contra o Atlético Mineiro em Brasília. Ingressos a R$160 a confirmar isso, não é isso, Paulo Ander? É a 1.080, não é, Rod? A 1.080, não é isso? O problema a 1.080, só que ele não tem meia para sócio. Exatamente, sócio ou é estudante. Lá vale isso, não? Vale, né? Estudante tem. O que não tem é acima de 65 anos, não tem. Não tem, é? Não tem. Que diacho. Quer dizer, também por aí, não né? tem. Beleza, hein? Ou seja, não é ingresso para fazer o Fluminense botar 30 mil torcedores, porque não tem como. Mas o mando é do Galo, né? Exato. O Atlético jogou a partida para lá e pro Fluminense é interessante por ter uma base de torcida boa em Brasília, mas o ingresso assusta qualquer um, né? 160 para ver um jogo de futebol em qualquer lugar do Brasil, mesmo numa decisão, é um negócio puxado. Teria sido interessante o Fluminense tentar negociar, né? Que às vezes acontece, o Fluminense tenta negociar a entrada do sócio, dá certo umas vezes, não dá certo outras, mas até onde eu sei, não deu certo. Quer dizer, nem tentou. E na questão da prioridade do menor de 12 anos, né, infelizmente os alunos da Almanda Duarte não vão poder pagar meio. Os alunos da DAO não vão então no jogo. Mandar um beijo pra Dal Duarte, tá sempre ligado aí. A Dal, que é muito amiga, muito querida do João Marcelo Garcês. Beleza, tá aqui, a Dal tá ligada aqui, ó. Um abraço para Dal Duarte, também para o Léo Prata, que diz aqui um grande abraço a todos, em especial ao Rods e Ander. Olha só, o Léo Prata. Camaradas, estamos juntos, quero ver o dia que eu vou aí no programa. Ó, esse Léo Prata, um beijo pra você, Léo Prata, mas você é o rei do caô. Há 2 anos a gente chama você pra vir aqui, então não mete essa. O Léo, a Léo Prata é chamada há 2 anos pra vir na rádio, Cote. Chinelinho de prata. E também o Francisco Pitigliani de Carvalho, estou ligado e curtindo a Rádio Flu, saudações tricolores. O Alcides de Vasconcelos, tá lá, saudações tricolores, Castelo do Piauí, o Andel. E a Márcia Rainha, estou na escuta. Alô, Marcinha, um grande beijo do Claudinho Cote. Um beijo pra você, Márcia, que é a rainha tricolor. Grande beijo, Marcinha, gente da melhor qualidade. Um beijo carinhosíssimo pra Marcinha, a melhor amiga do Fred, né, Marcinha, né? Marcinha, gente boa. Beleza. Mas tem muitas amigas, né, pô? O Fred, né? Não, mas a Márcia é amiga mesmo, não tem? Amiga parceira de fé. A Márcia é outro escudo da arquibancada do Fluminense também, um grande beijo pra ela.
tá sempre aí. Ela faz parte dessa turma dos infalíveis, né? Pode cair o mundo, se tiver um jogo do Fluminense, eles estão lá e a Massa é um deles. Ô, Paulo, já que a gente mandou uns abraços aqui... Jabá danado esse programa. É porque, pô, tem um cara que tá sempre do nosso lado, tá sempre dando uma força pro panorama, que é o Alexandre Berwanger. Sim, Berwanger aqui, o maior pesquisador do Fluminense, é uma figura absurda, mano. Dá um grande abraço pro Berwanger. É porque ele fica. O pessoal de Niterói é difícil, né? Sabe, o pessoal de Niterói. Mas o Berwanger vem aí, um grande abraço pra ele, que é uma figura fantástica, pesquisador, trabalho internacional no SSF Brasil, enfim. Outro escudo do Fluminense, é só escudo, né? Eu estive no jogo do Fluminense. Só um minutinho, Renato. avisar então o pessoal de Niterói que a partir do dia 1º vai baixar a ponte lá, o preço. O pedágio. Baixar a ponte, Aí o preço da ponte. Do pedágio, exato. Paulo, já para mandar abraço, antes da gente entrar aqui na pauta, manda um abraço também. Eu estive no Maracanã no jogo do Fluminense, aquele fatídico jogo. O Fluminense venceu no finalzinho, o Paulo teve um problema, esqueceu o celular, teve que sair na metade do jogo, enfim. Eu tive com o Antônio Gonzalez e também com o André Horta. Fui apresentado ao André pelo Antônio, garoto muito gente boa, muito coerente nas posições dele. E gostei muito de conhecer. Quero deixar aqui um abraço então para o Antônio Gonzalez, que se prontificou a vir aqui também na rádio, participar de um programa e tal. Já está convidado, Antônio. E virá, tanto o Antônio quanto o André Horta. O André também. Breve vamos acertar isso aí. Grande abraço para o maior presidente da torcida Força Flu, Antônio Gonzalez, presidente da minha época, hein? Aquela época a Força Flu era a Força Flu. Eles arrumavam uma confusão. Mas é por isso que a gente era Força Flu, né, Paulo Ando? A gente era Força Flu. Ficava olhando. Mas era Força Flu. Rapaz, nessa época, Força Flu tinha acento circunflexo. Sim, era o que fazia diferença, né? Agora, basta dizer para os mais jovens, né, assim, eu respeito, a gente tem a mudança das gerações, enfim, eu respeito isso tudo. Mas eu gostaria que os torcedores mais jovens do Fluminense fossem saber o que significava Força Flu nesse tempo que o Cláudio Cote se refere. Porque não era só uma torcida, ela era uma bandeira politizada no Fluminense. Perfeito. E politizada no seguinte sentido: a Força Flu comandava manifestações, organizava greves, enfim, era uma situação de cobrança. Pouca gente sabe que muito desse time tricampeão dos anos 80 Exatamente. tem a ver com as cobranças da Força Flu. Exatamente. Que aconteceram naqueles períodos ali, 80, 81, 82, cobranças permanentes. Pouca gente sabe disso. Posso te falar uma coisa? Uma coisa que definiu muito esse período do Fluminense 83, 84, 85 foi a contratação de 2 jogadores chamados Assis e Washington. Quando foram contratados, não eram jogadores que não eram ninguém, para falar a verdade. Eram bons jogadores que vinham lá do Paraná e tudo mais, mas o que a torcida do Fluminense fez, especialmente a Força Flu, estava presente para receber esses 2 jogadores. A gente estava tão carente de ídolo. Nós transformamos esses 2 jogadores em jogadores hoje comparado a Neymar e Ganso, entendeu? E eles sentiram aquilo na pele e fizeram o que fizeram pelo Fluminense. A Força Flu transformou esses jogadores nos melhores jogadores que o Brasil já teve naquela ocasião. Então, um grande abraço para a galera da Força Flu, a torcida que eu tenho no meu coração. Eu estou vendo que a Força Flu está se organizando. Eu vejo lá o Sorota, lá, que é da nossa época também. O Antônio está se aproximando mais de novo da Força Flu. A gente sente muita falta do Zezé, né? Que o Zezé era um agitador danado e tudo mais. Dia desse eu vou contar a minha história da greve com o Zezé. Né? Quando vier um caos do Flu aí pra frente, eu vou contar disso. Beleza. Então vamos lá, galera. Olha só, entrando no assunto aqui do Gerson, né? Pai do jogador admite a venda de Gerson para o exterior e diz que vai ser bom para todo mundo. Paulo Roberto Ando, eu queria o seu comentário em relação a isso. É o Marcão, não é o Marcão que jogou no Fluminense, não. O pai do Gerson é o Marcão. Outro Marcão. Outro, seu Marcão, pai do Gerson, enfim. Olha, Cote, no futebol brasileiro, a gente invariavelmente, né, está cercado por esse tipo de situação. É muito difícil manter os jovens jogadores, mas o grande problema, talvez que explique muita coisa que chegou até o dia dos 7-1, é que cada vez mais cedo a gente vai perdendo esses jogadores para o exterior. Alguns deles, inclusive, nós nos surpreendemos quando aparecem na seleção brasileira e ficamos nos perguntando: esse cara jogou aonde? Não jogou, porque ele saiu daqui ainda, saiu daqui antes de ter qualquer destaque sequer no sub-20 ou equivalente. Eles acabam se firmando no exterior e a gente fica sabendo deles pelas notícias estrangeiras.
O Gerson é mais um, é um grande jogador, acho que é um garoto que tem um futuro enorme, é preciso ter paciência com ele. Ao mesmo tempo que tem que ter paciência, é claro, né? A gente sabe que quem é bom já nasce feito. E num certo momento, quem joga em clube grande, quem quer almejar salários de milhares de reais, quer ter fama, poder e tudo, vai ter que aguentar a pressão. Agora, é complicado, né? O que eu fiquei sabendo, né, que eu pude acompanhar, é que o pai do Gerson diz o seguinte: a venda é boa para todo mundo, mas a ideia é que isso aconteça depois das Olimpíadas. Até porque existe a esperança de que o Gerson dispute as Olimpíadas e que o Brasil ganhe essa maldita medalha de ouro que já persegue há 5.000 anos. Pode ser que aconteça o que aconteceu com o Fred também, né? É claro, isso também pode acontecer. Não dá para se descartar esse tipo de coisa. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Fluminense passa por uma situação complicada de dinheiro já há algum tempo. É uma complicação que vem de gestões anteriores, mas que não se refere exclusivamente a elas, é bom que se diga. E o que acontece? O Fluminense precisa de dinheiro, vai ter que rifar alguns desses jogadores jovens. Parece que das moedas que nós temos, a mais valiosa é o Gerson. Então é claro que se aparecer uma própria, diz o pai do seu Marcão, né, o seu Marcão Gerson, que já tem propostas de clubes e tal, mas que vai esperar mais um pouco. Há rumores de que o Fluminense vai se desfazer de um desses três, né? Tem Robert, tem Kennedy, tem o Gerson. Um desses três deve sair até o final do ano para tentar acertar a parte do rombo financeiro. E o outro depois das Olimpíadas. Existe a possibilidade do Kennedy agora na janela do meio do ano, para um clube inglês. E o Juventus, né, subiu a proposta para 45 milhões de euros pelo Gerson. É um dinheiro violento, né? Quanto disso é do Fluminense? Como é que funciona essas cifras? Parece que 70% são do Fluminense. Pois é preciso sempre investigar esse tipo de coisa. Desses 70, 10 seriam do pai dele ou do próprio atleta, do próprio Kennedy. Então o Fluminense ficaria limpo 60%. 60% vai dar uns 28 milhões de euros. Você vai dar 70 e poucos milhões de reais, que é um bom dinheiro que o Fluminense precisa, né? Pois é um dinheiraço. Pelo Kennedy eu acho que vale, pelo Gerson eu acho que é precoce. E é claro que a gente sabe o seguinte, né? Óbvio que se pudesse, ficaria com todos os jogadores esperando que eles dessem certo. Agora, diante de propostas desse porte, nenhum clube brasileiro é capaz de suportar, nem clubes que têm muito mais receita do que o Fluminense. E nesse caso eu acredito que, como você falou, a gente deve acabar se desfazendo de uma dessas três peças, né? E provavelmente seja o Kennedy, né? Como o Renato falou. Eu acho que, indo embora o Kennedy, a gente consegue segurar, né, um pouquinho, fazer esse planejamento para manter o Gerson até depois das Olimpíadas. E o Robert, né? O Robert hoje em dia não tem um grande valor no mercado, né? Porque ele não conseguiu mostrar ainda do que ele é capaz ou o que a gente esperava dele, né? Mas vou dizer um negócio, Rods. Teve um jogador no Fluminense que, aliás, recentemente até desvalorizado, acho que num erro de avaliação da direção do clube, que foi o Cícero. O Cícero, quando foi contratado pela primeira vez em 2007, vieram Cícero e Soares do Figueirense para jogar no Fluminense. O Soares entrava, saía, não se firmava, e o Cícero não se firmava de jeito nenhum. Já se imaginava que em 6 meses ele ia ser moeda de troca alguma coisa. De repente, começa o ano de 2008, lá com o nosso glorioso Renato Gaúcho. O Cícero entra no time, vira uma peça importantíssima, foi um dos principais jogadores daquele super time da Libertadores de 2008, depois ficou uma longa temporada fora. Quando voltou para o Brasil, queria ter voltado para o Fluminense, não conseguiu, jogou no São Paulo, jogou no Santos. Quando finalmente conseguiu, ficou pouco tempo e saiu. Quer dizer, assim como o Cícero levou um tempo para se adaptar, talvez o Robert, que é um cara muito novo ainda, possa se ajustar, né? Paulo, eu li uma reportagem hoje com o Robert. O Renato, deixa eu perguntar um negócio. O Luiz só fica ali tirando um bleger assim mesmo? Vem pra rádio pra isso? Vem pra isso, tá? O site pornô ali. Qual o site que ele tá vendo? O site pornô. Que é isso? Aliás, alô Tiba, onde está Paulo Tiburcio? Cadê o Tiba, hein? Não atende o telefone, não responde o WhatsApp. Deve estar no Tiba. O Tiba tá em Volta Redonda? O 1º de maio vem aí. Casa da Luz Vermelha? Mas o Robert, ele disse o seguinte, que é muito diferente jogar na divisão de base e no time principal. E que o pessoal precisa ter paciência para eles poderem se adaptar. E que a cobrança tem que ser assim mesmo, a torcida é feita para cobrar. E eles vão procurar melhorar. E eu acho bastante lúcido a posição dele, hein? Ele falou que, ele deu uma entrevista falando que a torcida só cobra de quem pode dar. Então não vai cobrar de um brucutu. Então se a torcida vaiou o Robert, ele mesmo tem consciência de que é porque ele tem algo a mais a dar para o Fluminense, que ele é uma promessa.
E, enfim, levou isso numa boa, achei até uma maturidade. O menino que tem hoje 18 anos, enfim, eu acho que achar que o Robert ainda não estourou a camisa do Fluminense é muito precoce, ele tem só 18 anos. Ninguém é Pelé que disputa a Copa com 16 para 17. Enfim, ele é o Robert, pelo amor de Deus, vamos com calma. Não, isso é claro, tanto é que o Drubsky, né, ficou pedindo até para a torcida parar de vaiar o Robert, que não era para tanto, né, cobrar uma coisa, ficar vaiando o garoto ostensivamente, é outra. Eu não sei se o pessoal tem um medo daquele fantasma do Toró, né, que você até falou, nem todo jogador é Pelé, só que a torcida do Fluminense esperava que o Toró fosse o Pelé, né, e quando ele finalmente jogou no time de cima, jogou em várias posições, acabou saindo do Fluminense para virar cabeça de área lá no time de Remo. Mas o que acontece é o seguinte, realmente eu concordo, tem que dar tempo ao Robert, tem que dar chance, tem que deixar o garoto jogar, pegar um ritmo bacana, aprender a jogar com os profissionais, que realmente é quase um outro esporte, né? Não dá para você comparar. E então assim, tem que ter paciência. Agora, o que eu estava dizendo antes é que realmente, por conta disso tudo, ele não tem um valor tão alto quanto o Kennedy e principalmente o Gerson. Então assim, eu acho que a gente pode se desfazer do Kennedy agora no meio do ano, para conseguir segurar o Gerson até depois das Olimpíadas e ter esse lastro para garantir que o Robert possa desenvolver o seu futebol e não acabar queimando a venda dele. Rato, só para pontuar aqui, o Léo Prazeres já deixou bem claro, ele é contra a venda do Kennedy, hein? O Léo Prazeres, que é o Kennedy, 10 anos é o fã número 1 do Kennedy. Já que a gente está nesse tópico, eu quero deixar uma pergunta para vocês quatro aqui. Desses 3 nomes que vocês ventilaram aí, que possivelmente podem sair do Fluminense, Gerson, Robert e Kennedy. Quem vocês... Marlon também. Mais pra frente também, mas tudo bem. Mas vamos nesses 3 primeiros. De quem vocês não abririam mão se pudesse escolher um para ficar? Hoje eu não abro mão do Gerson, hoje. Eu fico com o Lúcio, eu também não abro mão do Gerson. Renato, você? Gerson também, eu acho que é a maior promessa que nós temos. 4-0 sem questionar, Gerson. Tá certo. Agora, se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse, lá atrás, escolher um jogador para vender, quando estourou, eu venderia o Lene, depois daquele jogo contra o Cruzeiro. Que ele valeu alguns milhões de dólares ali, ou de euros, e aí o Fluminense, não, vamos segurar que esse moleque vai ser o craque do Fluminense para os próximos anos. Mas ele podia prever, né? Isso não dá para prever, porque se fosse assim, ninguém pode lamentar mais do que o nosso querido Renato Gaúcho. E assistindo o jogo do Grêmio, do treino do Grêmio, para receber um dinheiro do Grêmio entre 2 jogadores, os 2 jogadores eram Tinga e Ronaldinho Gaúcho. Ele escolheu o Tinga. Passe escolheu o Tinga. Quer dizer, a situação dele foi pior. Esse meia ciscador aí deve ter aos montes. Eu quero o Tinga, um volante. Guerreiro, brincadeira. Renato Gaúcho, tenho o maior respeito por ele e pela senhora sua filha. Que isso, rapaz, faz isso não. Vamos lá, galera, continuando o programa. Aqui, apesar de planos, Fluminense recusa a proposta e vai pegar o Corinthians no Maracanã. O clube iria receber 850 mil para jogar em Brasília e usaria a verba para comprar Edson, mas acabou optando por contar com a força da torcida em casa. Quero saber, vocês acham que o Fluminense recupera esse dinheiro no Maracanã jogando com o Corinthians aqui? Eu achei pelo menos uma bola dele. Eu já estava cantando essa pedra aí, falando e dizendo que se eles vendessem esse jogo lá para Brasília, seria uma coisa de louco, né? Seria não acreditar na torcida. Se a torcida não comparecer, sim, aí eles têm alguma coisa para falar e até poder vender um outro jogo, mas agora a torcida do Fluminense tem que mostrar o que tem. Olha, na verdade, em um jogo só, o Fluminense não vai conseguir essa grana limpa. Esses 850 mil, enfim, num jogo só não vai. Se é que era isso. Falaram 1 milhão, falaram 850 mil, enfim. O fato é, o Fluminense não pode deliberadamente escolher perder o mando de campo. Você jogando contra o Corinthians em Brasília, você inverte o mando de campo do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians é forte. Se fosse contra o Figueirense, o Avaí, tudo bem. Bota em Brasília, a torcida do Fluminense lá é maior, vai encher e tudo. Até porque o Fluminense lá é um evento. Aqui ele joga toda semana. Agora, contra o Corinthians não dá para fazer isso. Não dá para a gente perder esportivamente o mando de campo se a gente quer brigar lá em cima ou quer fazer gordura
para não brigar lá embaixo no final do campeonato. Tem que jogar e fazer ponto agora. Olha, Luciano, eu não consigo te dar certeza se a torcida do Corinthians em Brasília é maior que a do Fluminense, né? Porque, assim, historicamente, as torcidas do Rio são as maiores em Brasília, claro. Com o tempo, né, foi passando, teve a torcida paulista foi aumentando, a torcida gaúcha, a torcida mineira e tudo mais. Agora, além da torcida realmente ser grande, né, não sei se é maior que a do Fluminense, mas é grande, a gente tem as torcidas do Corinthians, né, que são bancadas pelo clube para viajar. Então, assim, vai chegar lá, vai sei lá quantos mil da Gaviões da Fiel vão invadir o Mané Garrincha. E eu concordo, eu sou de Brasília, eu sinto a dor do pessoal que ainda está em Brasília de querer, de desejar o jogo do Fluminense lá para poder acompanhar. Eu até escrevi na minha coluna, as possibilidades do Fluminense jogar 2 vezes, que seria Atlético e Corinthians, nossa, se eu ainda morasse em Brasília, eu estaria enlouquecido de alegria. Mas assim, a gente tem que ser realista, não é um momento. A torcida carioca, a gente passou o campeonato carioca inteiro, a gente foi no Maracanã, sei lá, foram 3 vezes, se eu não me engano, e aí de repente no Brasileiro, que não podem nos tirar o Maracanã, o Fluminense por escolha sai do Maracanã, né? O nosso público foi 21 mil. Não foi assim, aquela maravilha, não foi a pica das galáxias. Foi o segundo público do campeonato. Mas você vende um sócio futebol, você investe no programa de marketing. Tem isso e também. para fechar o sócio futebol, que são 19 mãos de campo. E aí você tira um do sócio que paga aqui, que sei lá, hoje 70% é do Grande Rio, e aí você sai daqui, o cara que tem esse direito de meia entrada ou do ingresso, o Fluminense não vai pagar o deslocamento para o cara ir lá. Não vai. Entendeu? Então é complicado. A situação, o cerne da questão é muito mais embaixo. Eu estava pensando nisso, mas eu tenho família lá, eu aproveito, visito e tudo mais. Mas assim, a verdade é que eu sou a favor, fiquei satisfeito que o Fluminense cedeu a pressão, a diretoria cedeu a pressão de desistir dessa ideia de jogar lá em Brasília e jogar. Você vai domingo? Você vai domingo no jogo? Não vou, porque a minha esposa volta entendi. sábado de madrugada, não tem como eu viajar. Só colocar uma coisa, o Fluminense é um time do Rio, tem que jogar no Rio. Só isso. Vamos lá? É o seguinte, cara, acima de tudo, ano passado eu tive a oportunidade de fazer um evento fantástico com o pessoal da torcida tricolor lá de Brasília, que é uma torcida muito querida. O Fluminense tem muitos torcedores em Brasília. E eu acho, inclusive, justo que em algumas oportunidades do campeonato o Fluminense realmente joga em outras praças, embora eu concorde com o Rods. Esse ano de 2015 não seria para tal, porque a gente praticamente não usou o Maracanã. Agora, o problema da partida contra o Corinthians não é por causa de Brasília de forma alguma, porque o estádio é belíssimo e a torcida nossa é ótima. É porque a gente está numa disputa técnica contra um dos times que é um dos favoritos ao título. É um dos favoritos à parte de cima da tabela. Então eu não posso abrir mão, eu não posso fazer um campeonato contra o Corinthians. Se eu vou jogar uma partida contra um dos times mais fortes do campeonato, eu vou jogar uma partida no Itaquerão com aquela pressão do inferno. Quem acompanhou, eu já estive no Itaquerão, quem já foi no Itaquerão sabe a pressão que é lá dentro, que lá não é lugar de 15 mil corintianos não, tá? É 40 mil todo jogo. E é um barulho que dá o dobro do Maracanã. Então o que acontece? Você vai jogar com um adversário forte como o Corinthians, uma partida no Itaquerão e a outra fora em Brasília. Quer dizer, o Fluminense perde na prática o mando de campo. Aquela torcida de Brasília tem que ser enaltecida, assim como a de outros estados. O Fluminense, por exemplo, tem uma torcida fortíssima no Espírito Santo, tem uma torcida enorme em Minas Gerais, Juiz de Fora, até quando fez a partida da Copa do Brasil ano retrasado, botou um público ótimo lá, e pode sim buscar essas praças. Agora, se você está concentrando, talvez até fosse interessante, não sei se vale a pena dar opinião pro pessoal do marketing, se é que alguém no Fluminense quer me ouvir para alguma coisa, mas caso queiram ouvir, é interessante fazer o seguinte: faz trabalhos temáticos. Quando o Fluminense estiver jogando, por exemplo, num lugar como o Juiz de Fora, faz um trabalho específico o pessoal do sócio futebol de Juiz de Fora. Quando for a Brasília, foca no pessoal de Brasília, e assim sucessivamente. Na estreia do Brasileirão foi feito equipes, núcleos de marketing estavam cadastrando pessoas na hora para sócio torcedor. Mas deixa eu fazer isso. Sim, exatamente, mas o que eu estou correndo aqui é obrigação. Fazendo no Rio é obrigação. Eu estou falando fazer nas praças onde o Fluminense se apresente, onde ele tem uma concentração. Até porque, embora eu não sei o número, ninguém sabe dizer ao certo, se o Fluminense tem efetivamente 24 mil sócios, a gente não sabe a distribuição por unidade da federação, mas é de se imaginar que o Fluminense tenha centenas de sócios em várias unidades da federação, né? A gente tinha uma força muito grande no... Esqueci agora, qual é o nome do projeto? É Viagem com Flu? Flu em toda a Terra.
Fluminense em toda a terra. FTT, né? Com Assis. Né? Tricolor em Tricolor em toda a terra. envolver o Flu, era outro pacote. Mas é o Tricolor em toda a terra que o Assis, foi até inclusive quando eu pude conversar com o Assis, conheci o Daniel Cohen, era muito bacana, porque o Assis é aquela figura querida. Agora o Fluminense está tentando fazer o Romerito, né, nesse papel, inclusive ele vai estar em Brasília, no jogo contra o Atlético. Embaixador, né? O papel de embaixador. O papel de embaixador. Mas realmente, não chega a ser a mesma ação que você comentou, que geralmente ou na só tricolor, ou pega um restaurante e enche de tricolor. Eu acho que merece uma coisa maior. Eu acho que tem que ter atenção da torcida do Fluminense em todo o Brasil. Essa mulher é doida. Olha só, Érica Matos, hein? Atenção, Érica Matos. Érica Matos, acabo de mandar uma mensagem aqui, manda um beijo a todos os ouvintes, é uma mulher gulosa, mas um beijo especial para seu novo pretendente, acreditem. Érica Matos vai lançar aqui na rádio seu novo pretendente. Tio Chico, manda um beijo para tio Chico, diz que quer ver tio Chico. Será que o nome do rapaz é Francisco? Ou ele só aparece uma vez por mês? Eu diria olha só, que é Francisco, talvez seja Francisco Prazeres. Opa, olha aí, eita nós! Então é isso, um beijo pra Érica, e aí, é isso. Diz a Érica que o tio Chico vive voando, então não presta atenção nela. Ô tio Chico, aterriza nesse avião! Tá certo. A falta de reações estupefatas, foi isso? Não, eu tava lendo aqui o negócio da Marcinha Rainha aqui, eu fui pego de surpresa. A falta de grana no Flu, é o novo tópico aqui da pauta. O fato é que, além de ter somente até o fim deste mês para pagar 1.200.000 por Edson, o Fluminense está devendo 2 meses de direitos de imagem e o salário de abril para os jogadores. O 13º deveria ter sido pago ainda no ano passado, mas até agora não foi depositado. E aí, Renato Ram, Paulo Andel, o Rhodes, e aí? Eu queria, antes de começar esse debate específico, eu quero só fazer uma pergunta que vai paralela. O Corinthians, obviamente, porque não tinha time para isso, né, para ser derrotado, não que o Guarani tenha jogado mal, jogou bem, mas o Corinthians era para ter passado de fase tranquilamente, jogou mal os últimos jogos e descobriu-se que deve 8 meses de salário aos seus jogadores. Depois de 8 meses isso foi levantado. O Fluminense mal deve 2 e de repente alguém já escancara. Eu queria saber a quem isso interessa. Mas no Fluminense tudo vaza. O Calil, quando assumiu o Atlético Mineiro, ele tem uma série de coisas que eu não gosto. Administrativamente ele elevou a dívida do Galo a 1 bilhão, enfim. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Mas ele falou o seguinte: no Galo vazava tudo. Tudo vazava. Eu fazia uma reunião com 15 pessoas dentro da sala, dia seguinte a imprensa estava sabendo. Então ele começou a chamar individualmente cada um e contava mentira. Ele chegava para um, isso vai acontecer. Aí dava 2 dias, não acontecia nada. Aí chamava o outro, aí contava outra mentira. O cara que foi vazando, ele foi mandando embora. O cara foi vazando, mandando embora, até que nada mais vazava do Galo. O Fluminense hoje é uma turma do amendoim que qualquer coisa vaza. É impressionante. Se a mulher de um atleta está com catapora, todo mundo sabe. É impressionante. O Fluminense precisa ter um controle maior sobre as suas informações, enfim, informações estratégicas, até de contratação de jogador, de atraso de salário. O Fluminense não pode ser essa peneira que é as informações secretas dele. Olha só, eu não queria propor nenhum tipo de separatismo, não. Até porque eu acho, não me parece ser o caso do Fluminense, pelo pouco que eu acompanho como sócio, o quadro funcional do Fluminense não necessariamente é formado com base em mérito, capacitação, enfim. Então, a gente sabe que dentro do futebol tem política, tem indicações, isso acontece em qualquer lugar, o Fluminense não está infenso a isso. No entanto, é simples de você debelar vários desses vazamentos de informação. Basta que só os tricoleiros do clube saibam das coisas. É simples, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que não é dizer aqui, é bom deixar isso claro. Eu jamais pregaria como sócio o fato que o Fluminense só pode ter funcionários tricoleiros, de forma nenhuma. Eu acho que o Fluminense tem que ter as melhores pessoas dos melhores lugares.
Agora, em determinadas situações-chave, só vai proteger a informação quem realmente tem mais do que um simples compromisso profissional. E não é coincidência que isso aconteça. E respondendo, ou comentando melhor que o Rod já falou e todo mundo entendeu, a quem interessa esses vazamentos? A imprensa, a Flapress, que ganha dinheiro diariamente às custas do Fluminense, porque não se toma providências em determinadas posições quanto a isso. Engraçado, eu trabalho numa entidade de classe, que eu já falei aqui em outras oportunidades, que é a mais antiga do Brasil. A entidade tem 25 dirigentes, tem 50 funcionários, não vaza nada. Aí você vai dizer, não, porque não interessa na imprensa como o Fluminense. Mentira, tem matéria todo dia no jornal. E do mesmo jeito, só não tem página de esporte, mas está na parte econômica de todos os jornais, todos os dias do ano. Então tudo é questão de profissionalismo. Agora, principalmente, cargos de confiança e pessoas que trabalham em funções-chave não podem vazar informações. A gente sabe que isso acontece mesmo. Tá certo, tá aí Paulo Anda dizendo que o pessoal tem que se garantir lá dentro do clube, né? Não pode deixar escapar. Falar nisso... Mas, Jocote, só para completar, eu vou repetir aqui, a gente ficou polemizando semana passada, né? Pessoal, teve gente até que me perguntou, quando eu falei, disse isso outra vez para um grande conselheiro hoje do clube perguntando para mim a respeito, que eu jamais trabalharei como funcionário do Fluminense Futebol Clube, jamais estarei em qualquer cargo, isso na vida. Eu posso me tornar um milionário, posso ganhar a Mega Sena, eu posso bancar a candidatura do Rhodes, mas eu não vou para lá. Você é o Celso Barros do Rhodes. Agora é o seguinte, Tionaram Kleber. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora como sócio eu não posso deixar de mencionar esse tipo de coisa. A gente sabe que esse problema existe. Aliás, os problemas do Fluminense com a imprensa são históricos, né? E não preciso falar muita coisa, né? Esta Rádio Canal Fluminense, esta Rádio Panorama, esse Panorama Tricolor, este Canal Fluminense, foram os veículos, dentre outros, como os sites e blogs irmãos, o Explosão Tricolor, o próprio Netflu e outros associados também, na internet, foram os defensores do Fluminense quando ele sofreu o maior massacre midiático de sua história em 2013. Ou seja, na hora que não era para falar, a informação vaza. E na hora que tem que falar, ninguém fala. É uma troca de fio, né? Agora a parte... Desculpa, Cote, já interrompendo. Agora sobre a crítica ao clube. É o tal negócio. A gente não tem acesso ao caixa do Fluminense, a gente não sabe como é que funcionou o planejamento lá dentro. Mas é o tal negócio. A ideia era... Vamos secar, enxugar nossos gastos. Né? O Conca foi embora Diguinho, Cícero, um monte de gente. Valência, Chiquinho, Bruno Carlinhos, enfim. Um monte de gente queria que fosse embora e outros que a gente não queria que fosse. E manteve o Cristóvão com o planejamento. Um custo baixo. Né? Entre os técnicos dos grandes times, talvez ele seja o que menos recebe. Sim. Era, né? E o Cristóvão foi embora e entrou o Drubsky para ganhar menos ainda que o Cristóvão. Então, assim, onde está o erro matemático na história? A gente corta e continua devendo. A gente capta os nossos patrocinadores, é claro. Não injeta o dinheiro como foi injetado no passado. Mas onde que está? Qual é aonde que na equação está errado? Que a nossa conta final está dando negativa até chegar ao ponto de dever salário. A equação do Fluminense passa pela falta de investimento onde tem que se investir. O Fluminense, o sócio torcedor, o sócio futebol, para o futebol melhor da Brahma, ele tem uma série de benefícios que o Fluminense não fala para os outros. O Fluminense acabou de fechar um contrato com a Easy Taxi. E esse contrato faz com que todo sócio futebol tenha direito a 2 corridas de até R$10. Deixa eu aproveitar e falar, já que você falou da Easy Taxi, eu já perguntei a 3 taxistas como é que funciona a questão do desconto. O cara vira para mim, cara, tô sabendo disso não. Não, você paga na corrida no cartão, mas ainda você chama. O prestador de serviço não está sabendo. Cara, quando você paga ali, quando você chama, o que acontece? Quando você faz pelo aplicativo, você fala que acabou a corrida, o taxista coloca o preço e você dá ok. Eu não testei ainda, mas assim, a questão é que o taxista, o prestador de serviço não está sabendo disso. Ok, é uma falha de comunicação, mas isso já está valendo. E, enfim, são 2 corridas que você tem direito por mês de R$10 cada. Se passar, você paga só a diferença. Cara, isso já dá R$20
já dá metade ou mais da metade, 60% do valor do teu sócio futebol. Então você compra duas caixas de cerveja da Brahma e já tem desconto também. Enfim, se você botar na ponta do lápis, você ganha para ser sócio do Fluminense. Só que o Fluminense não divulga isso, o Fluminense não tem, que é o papel dela. Não é a Brahma que tem que botar sócio dentro do Fluminense. Porque para a Brahma pode ser sócio do Fluminense, do Flamengo, do Figueirense, de todos os associados, que para ela resolve o problema. O Fluminense tem que fazer o dever de casa e não faz. Qual é a verba de marketing mensal do Fluminense? Ninguém sabe. Não tem budget, não tem verba para o marketing. O marketing só trabalha com grana. E é investimento, não é custo. As pessoas não entendem isso. E assim, aí fica difícil. Publicidade sempre vai ser visto como custo e não como investimento. Tá, mas aí é um erro de avaliação. Estou falando de uma forma. É um erro de avaliação. Aí as pessoas querem enxugar gelo, querem cortar a qualidade do papel higiênico do banheiro do clube para botar o mais barato. Ô, Lúcio, só entendeu? Pelo amor de Deus. Pontuada, você pode até continuar, Rod, também. Eu só queria falar o seguinte, gente. Se a gente vai discutir aqui, se as pessoas que estão administrando, não o Fluminense, não, o futebol brasileiro em geral, se a pessoa não sabe distinguir custo de investimento, ela não pode estar lá. Já começa aí, é o primeiro passo. Se não tem distinção sobre isso, não tem condição de administrar, não tem capacitação para isso, seja quem for. Então deixo bem claro, isso é uma crítica genérica até o futebol brasileiro. E só para aproveitar, o intervalo já vem aí, né, rapidinho, é só para falar o seguinte, tem um outro lado da balança também. O Fluminense tem vários problemas, como a gente sabe, mas por outro lado, o futebol brasileiro vive uma seca enorme, tragado por um buraco que ele mesmo causou, que a gente pode aprofundar depois no próximo bloco. Quando o futebol foi rifado em nome da televisão, para virar um produto de novela, não se teve criatividade para você captar outras receitas, cativar público, manter esse fluxo de consumo, né, e de investimento dos torcedores no clube, porque também é uma forma de investimento. Então, o que aconteceu? Os clubes ficaram reféns da TV, cada vez mais tem essa espanholização hedionda, que a gente pode comentar também, isso afeta todo mundo. O Fluminense, até diante do quadro que ele sofreu no ano passado, com a perda do patrocinador Master, o Fluminense sobreviveu bem. Ele se equilibrou com muita velocidade, inclusive. Outros clubes aí estão penando. Botafogo da vida está penando, alugando a camisa cada semana, e várias outras equipes também passam por dificuldades. Agora, tem que ter um certo alinhamento das coisas, né? A gente espera, eu particularmente, quando teve essa mudança do patrocinador, que eu apoiei, bem deixar isso bem claro. Sim, claro. E eu apoiei simplesmente todos nós. Para mim, o Fluminense não podia ter dois presidentes, né? Tendo um, às vezes já tem problema, imagina tendo dois. Não podia ter dois presidentes. Agora, o futebol brasileiro passa por uma crise, o Fluminense também é refém, é vítima dessa crise. Agora, precisa buscar soluções criativas. Agora, esse processo do futebol brasileiro se acomodar quando começou a vir o dinheiro da transmissão é o mesmo processo que o futebol carioca passou de acomodação quando veio o Maracanã. Todos os clubes de futebol dos grandes deixaram de ter interesse em manter o seu estádio bom, funcional, direitinho. Então, todos eles ficaram por conta do Maracanã e hoje são refém. E o Fluminense tem o Maracanã, tem o contrato, daqui a pouco para os Jogos Olímpicos, o IGE vai parar para a obra também, e o Fluminense vai, infelizmente, mandar jogo em Macaé, Volta Redonda, porque não tem planejamento. O Fluminense não se planeja. Legal, são 8 horas e 42 minutos, vamos dar uma paradinha rapidinho aqui para beber uma água, 5 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. Manda um abraço aqui pro Rafael Rigor. Ô Rigor! Alô, Rafael Rigor, tá aqui, ele disse que é de Jacarepaguá, rapaz. Eu também fui criado em Jacarepaguá, eu não conheço o Rafael Rigor de Jacarepaguá, fui criado em Taquara. O Rigor de várias localidades. A Marcinha também, a Márcia Rainha também diz que é de Jacarepaguá. Enfim, galera de Jacarepaguá presente aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais notícias do Fluminense. Já voltamos. Rádio Canal Fluminense. Uma rádio de tricolores. Para tricolores. Cláudio Cotti. É tudo nosso. De volta aqui na Rádio Flu, Canal Fluminense. Hoje, Panorama Tricolor. São 20 horas e 47 minutos. Vamos agora para a segunda etapa do nosso programa. Vamos falar agora, já falamos aqui da falta de grana no Flu. Vamos agora.
fechar com a grana, não, Cote? Ou não? Vamos fechar então. Rhodes vai falar alguma coisa, tem alguma coisa a declarar ainda disso aí? Você vai lançar sua candidatura para desligado aí com o microfone, então não? Fala aí, Rhodes. Alô, som. Oi, chegou. How? Queria, 2020, tamo aí com força. Eita ferro. Candidatura, vote em Rhodes. Aí vão falar, vote em Rhodes, o resto não fodes. Olha só. Não fodes, vote em Rhodes. Aí vão dizer assim, esses pilantras do Panorama, sabia que ele estava arrumando o jeito de mamar na teta. Tá certo. Capaz. Antes da gente começar o nosso quadro, o próximo quadro, só queria mandar um abraço pro seu Limão, né, que mandou mensagem aqui, falou que está ligado, ouvindo, mandou um abraço a todos. Seu Limão, o computador não tá legal não, hein, seu Limão? Pô, o senhor tá vacilando, hein, seu Limão? Porra, seu Limão. Mandar um beijo pra nossa querida Laís Felinto, né, que era esperada, hoje não veio. Pô, musa do seu Limão não veio. Pô, seu Limão tá vacilando. Mandou eu entrar não sei aonde aí do Panorama, pegar um programa pra passar no computador. Vou te contar. Notícia de amanhã. Seu Limão. Seu Limão sugere podcast para fazer programa. Ele tá onde aí? Onde é que ele tá? Seu Limão. Ele tá onde, seu Limão? Seu Limão tá em casa. Pô, não veio mais. Pô, chutou o pai da barraca. A família Caldeira vai grande abraço pro meu amigo Caldeira. Caldeira vai ser papai, rapaz. Olha que beleza, que espetáculo. Made in Europe, né? Porra, que Made legal, rapaz, que beleza, hein? Por isso que ele Seu Limão vovô vai sair com o seu Renato Ram, o negócio vai ficar mais animado ainda. Por isso que ele saiu do WhatsApp, rapaz. Tava fabricando o Bacuri. Que venha com muita saúde. Um beijo de toda a equipe aqui do Panorama para o nosso querido amigo Marcos Vinícius Caldeira. Que é um radioleba, né? Radioleba. Deixa eu... O Paulo Tiburcio também. Onde está Paulo Tiburcio? Paulo Tiburcio sumiu, para essa redação. A gente tem que ir na delegacia da parte disso aí. O cara sumiu, desapareceu. Olha aí, você tá com o telefone. Corta pra mim. Corta pra 18, Tiba. Olha aí. Vamos lá, galera. Alguém quer falar mais da falta de grana aí? 13º, alguma coisa? Não, né? Já foi. Todo mundo duro, tomara que o Fluminense se reabilite. A torcida precisa ajudar. O primeiro momento é esse, né? Já que foi feito essa atrapalhada, dizer que ia vender o jogo, não se vendeu, se recuou, que bom que isso aconteceu. Agora a torcida tem que fazer a parte enchendo o Maracanã. E o nosso querido Fluminense, por favor, né? Libere o setor norte. Para a torcida poder comparecer, né? Porque vai precisar, né? Se quer botar 50 mil pessoas no Maracanã, tem que abrir os dois setores. Quebrou a firma, César Maia. Vamos lá, hoje o Causos do Flu tá sensacional, com direito à vinheta e tudo. Aquela vinheta, essa vinheta não tá com nada, hein, rapaz? Mas vamos lá, a vinheta de hoje, o Homem do Shortão. Paulo Roberto Andel. Pois é, vamos nós com os nossos queridos causos, Cote. Vou falar hoje de um jogador que passou pouco tempo nas Laranjeiras. Ele jogou, ele atuou como titular em 10 partidas e foi reserva em 2, quer dizer, um total de poucos jogos, mas ele fez parte de uma disputa muito marcante para o Fluminense e aconteceram duas coisas, uma muito engraçada na sua chegada e outra muito triste na sua saída. Eu falo do Eustáquio Lopes de Souza, o Souza, zagueiro que fazia a dupla com Vica no ano de 1982, no segundo semestre, quando o Fluminense disputou e chegou até a final da Copa do Brasil e a vencia até faltando alguns segundos, quando foi marcado pela primeira vez na história um pênalti por ocasião de mão na bunda. Foi a única vez que se marcou um pênalti com mão na bunda no futebol brasileiro. O Souza passou a mão na bunda do Pinga, o Pinga se jogou no chão e o árbitro Zé Aparecido de Oliveira deu o pênalti, que foi muito conturbado no finalzinho do jogo. O Fluminense tomou o gol a 2 minutos do final da partida, aos 43, a 2 minutos de ser campeão da Copa do Brasil. Bom, a parte engraçada, vamos voltar lá na parte curiosa da situação, é que o Souza, ele era um cara meio grande, assim, meio avantajado. O Fluminense teve uma das maiores zagas de sua história com o Vica e com o Souza. O Souza era bem grandão. Quando ele chegou no Fluminense, ele foi formado nas categorias inferiores do Vasco. Depois rodou alguns clubes e veio parar no Fluminense. Quando ele chegou no Fluminense, se apresentou, foi lá treinar e tal. Quando ele chegou, rapaz, não tinha short do tamanho dele. Mentira. O homem tinha um quilombo dos Palmares, um bandeirão. O mastro? Não, um bundão mesmo. Um bundão. Entendi. E aí não tinha short que coubesse nele, então ele não pôde fazer seu primeiro treino. Que é isso? Porque não havia short disponível. Depois providenciaram, e aí parte da torcida durante o tempo chamava de Souza Shortão. Mas ele, enfim, era um zagueiro de força, um zagueiro de garra e tal, né? Daqueles caras grandões mesmo, de ganhar na jogada física. Mas o final, a parte chata, a última partida dele foi exatamente essa, da final da Copa do Brasil, que foi disputada no Beira-Rio contra o Internacional. E ele ficou assim, ele ficou muito desesperado
no vestiário da partida após o jogo, porque houve uma choradeira enorme do time do Fluminense. Isso não é chororô não, gente. Quem acompanhou essa partida, quem vira esse lance na internet, no YouTube, vai saber da desgraça que foi aquilo, do garfo que o Fluminense sofreu. Então os jogadores ficaram muito descontrolados, muito nervosos. O Souza, inclusive, chegou a quebrar uma janela de vidro dentro do vestiário do Beira-Rio, dando um soco de tão revoltado que ele ficou, porque todo mundo sabe que ele não fez pênalti algum, mas enfim, ele acabou, digamos assim, para a história, ele ficou marcado porque a jogada que gerou o gol do pênalti do Inter foi fruto de uma falta dele, que não deveria ter sido marcado. Então essa foi a parte chata, foi a última partida dele, passou rapidamente, fez uma dupla de zaga fortuna com o Vica, tinha um bundão, mas assim, foi um cara de muita garra e foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, num momento, para completar, que muita gente fala dessa época aí, porque eram os anos que não ganhava nada, seca de título. Gente, seca de título do Fluminense não é igual a seca de título de outros clubes não, tá? Porque tem clube aí que ficou 15 anos sem disputar a final de turno. O Fluminense chegou naquele período de 86 a 94, ele chegou às finais do Campeonato Brasileiro de 1980, às semifinais de 1988, de 1991, chegou às finais do Campeonato Carioca de 1991 e 1993 e chegou à final da Copa do Brasil de 1992. Pelo menos em 3 dessas finais o Fluminense teve atuações dos árbitros muito conturbadas. E essa do Inter é a mais famosa de todas, porque foi uma verdadeira desgraça o que o seu Zé Aparecido de Oliveira fez. O engraçado é que a maioria dos times, você vê finais onde é prejudicado, algumas outras acontece de ser ajudado. Agora, 95% das vezes, ser ajudado é só o mais querido. É impressionante. O único jogo de final que pode ser considerado alguma coisa foi aquele final do jejum em 89 do Botafogo, que pode-se alegar que deu um empurrão no zagueiro, porque o resto o Flamengo só é ajudado, é impressionante. Só vejo ajuda ao Flamengo. No chororô do Botafogo, do Tri, foram 2 garfos contra o Botafogo, contra o Vasco, a mesma coisa. Contra o Galo na Libertadores, mesma coisa, é impressionante. Contra o Flamengo, numa final, eu não lembro de árbitro ter errado contra o Flamengo. Beleza, pra gente voltar nesse gancho aqui, só pra lembrar, o time do Fluminense que disputou essa final da Copa do Brasil, a escalação dele: o goleiro Jefferson, baixinho, que era um excelente goleiro, recentemente teve uma matéria, ele é taxista hoje no Rio de Janeiro. Lateral direito, Zé Teodoro, Zé do Arroz. Zé do Arroz. Na defesa, Vica e o Souza, né? Era Vica e o Souza. Esse é o time que disputou contra o Internacional a decisão da Copa do Brasil. Exatamente. E tava como terceiro zagueiro também o Sandro, que depois foi substituído pelo Carlinhos Itaberá. Meu Deus. O Carlinhos estava no banco. O Zé Teodoro tinha se tornado titular. E na lateral esquerda, o Lira. Meio de campo com 3 jogadores: Pires, Bobô e Sérgio Manuel, que aliás teve uma passagem muito boa pelo Fluminense, acabou não sendo contratado e depois fez história no Botafogo, poderia ter sido um grande herói tricolor. Scarface. E o ataque, um dos ataques de mais briga, de mais valentia, de mais luta que o Fluminense teve nos últimos 30 anos, Wagner e Ézio. Wagner, que tinha vindo do América, e o nosso querido Super Ézio. O time era dirigido pelo técnico Sérgio Cosme. Só para ressaltar, essa partida, para você ver, uma final de Copa do Brasil jogada no Beira-Rio lotado, a partida foi tão tranquila, para não justificar um pênalti grosseiro no final dela, que só 4 jogadores tomaram cartão amarelo. 3 do Fluminense, Ézio, Sérgio Manuel e o zagueiro Souza, e o jogador do Inter, que era o meia Marquinhos. E teve a expulsão do Zé Teodoro depois do pênalti, evidentemente, porque ninguém aguentou aquilo calado. Tá certo. Lembrando que no primeiro jogo foi 2-1 Fluminense, nas Laranjeiras. Exato. Jogamos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil nas Laranjeiras. Esse jogo, gol do Ézio de cabeça. E a gente foi bem superior naquele primeiro jogo. Eu lembro assim, escutei os 2 jogos, eu escutei pela rádio, né? Tal negócio, 92 a gente não tinha essa facilidade toda do da Rádio Flu. O cara não sabe, né, como é que era, né? Que vai ser lutar para escutar uma rádio para poder ouvir a partida do time. E hoje não é valorizado pelo próprio clube. Eu acho que a única rádio que não é valorizada pelo próprio clube é a rádio do Fluminense, a nossa rádio aqui. Cara, não só a rádio, você torcia que por sinal, eu queria te interromper, é a pioneira. Pronto, que por sinal você não tinha essa quantidade de multimídia, você esperava o Magal subir o vídeo dos melhores momentos ou dos gols no Flu Mania pra gente ver.
porque tinha jogo que a gente não sabia, não tinha essa coisa, essa quantidade de vídeos. O Magal editava, ele filmava direto da TV dele, ele editava, subia, para a gente ver os melhores momentos do jogo. 3 horas depois do final do jogo. É outro momento. Mas isso aí já é no final da década de 90, né? 92 sem chance. E também eu lembrei que teve uma matéria, né, na TV, lembrando, né, a Copa do Brasil e tudo mais, que já depois da morte do nosso querido Super Ezio, com a esposa dele, os filhos, e o Wagner, né, que ficou emocionado, né, chegou a ensaiar um choro. Enfim, essa época, né, que o pessoal picha, né, que não se ganhou nada, vacas magras, só quem não viveu, para dizer uma coisa dessa. E o Ezio, que, diga-se de passagem, foi comentarista da Rádio Canal Fluminense. Não sei se vocês sabem. Não precisa falar mais nada. Cara, o Ezio, a Rádio Canal Fluminense, o Cote, não falo porque sou seu amigo, não falo porque hoje nós temos uma parceria fantástica, o Rádio Panorama só é viabilizada porque existe o Canal Fluminense. Mas enfim, que eu te digo, infelizmente não vou poder te ajudar porque eu jamais terei nada dentro do Fluminense. Agora, se um dia eu fosse, eu considero um absurdo que a Rádio Canal Fluminense não tenha a valorização à altura por parte do clube. Espero sinceramente que futuramente, em novas gestões, tenha-se um mínimo de bom senso para se tratar desse assunto. Eu te puxo, Cote. Beleza, então tô puxado. Bom, vamos mudar de assunto então? Vocês conhecem o estádio Manuel Schwartz, mais conhecido como Estádio das Laranjeiras? Outrora, campo da Rua Guanabara, antes dela se chamar Pinheiro Machado. E depois Estádio Álvaro Chaves, devido ao nome da rua onde fica localizado, que é o estádio do Fluminense, o nosso querido tricolor, onde o Fluminense realizou a maioria de seus jogos durante cerca de 40 anos, usando eventualmente depois da inauguração do Maracanã, o que por motivo de segurança não faz desde 2003. O Estádio das Laranjeiras, todavia, continua como sede oficial do clube e onde se localiza o campo no qual o time de futebol do Fluminense realiza seus treinamentos e eventos comemorativos de pequeno porte. Por que a gente está falando do Estádio das Laranjeiras, Paulo Roberto Andel? Porque no sábado passado o estádio completou 96 anos de inauguração. Palco preparado para a estreia da seleção brasileira, que depois se tornou o Estádio das Laranjeiras, é o berço da história da seleção brasileira, onde ela conquistou seu primeiro título, né, o Campeonato Sul-Americano de 1919. Enfim, durante muito tempo pensar, bom, isso já está até publicado, tem o livro do Daniel e o Heitor que conta a história toda da seleção brasileira relacionada ao Fluminense, tem o livro do nosso querido Lúcio Barral, que vai sair em breve com o Rodo também contando sobre a história do Fluminense, vinculado à seleção brasileira, enfim. O que não falta é informação sobre isso. O Estádio das Laranjeiras fez seus 96 anos, eu gostaria muito que no futuro houvesse um digno trato àquele estádio que para mim significa a minha infância, os meus melhores momentos, chegar ali domingo de manhã assistir partidas juvenis, né? Cheguei a assistir partidas do time profissional de 86 até 2003 também. Sei que hoje tem problemas, inclusive em breve, Ocote, nós vamos receber aqui a figura do Kaique Pereira, um tricolorzaço, um escudo nosso, que já ofereceu projetos de reformulação do Estádio das Laranjeiras. É um cara, enfim, basta falar que o Kaique foi responsável pela reestruturação artístico-histórica do Museu Nacional. Então é alguém que conhece um pouco do assunto. E, inclusive, que eu estava conversando com ele esses dias, ele deve vir aqui na rádio em breve também na TV Panorama. O problema que a gente tem hoje lá é o seguinte, né? A parte de cima das arquibancadas das Laranjeiras, né? Ela está condenada. Ela está condenada no seguinte sentido: ela fica ali tranquila do jeito que ela está, mas ela não suporta peso. Do jeito que ela está ali, ela vai ficar 800 anos. Mas ela não suporta peso de torcida ali em cima. E o que acontece é que no caso de uma eventual reforma, lembrando, tá, claro, gente, por favor, lembrando do óbvio, as Laranjeiras são tombadas, o que não significa que o destombamento não possa acontecer, mas depende também de vontade política e de atitude do clube. O que acontece é o seguinte: as arquibancadas estão comprometidas. Então, para fazer um jogo ali, mesmo que você retrofitasse o estádio dessas condições, você não ia ter nenhum público razoável, porque no máximo você poderia ter 3 mil pessoas. Não dá para colocar gente ali em cima. Para você, e o custo do retrofit seria tão caro que na prática, na viabilidade técnica, o razoável, por favor, não estou defendendo isso, eu estou apenas esclarecendo. Falando com profissionais, com técnicos que já me deram opinião sobre o assunto. O mais razoável seria demolir, refazer. Agora, caso isso acontecesse, caso as Laranjeiras fossem destombadas, e caso houvesse uma proposta concreta,
mesmo não se fazendo um grande estádio, um estádio espetacular, uma arena multiuso, né, uma das melhores do mundo, seria viável fazer um estádio ali para pelo menos 15 mil pessoas, desde que se prevalecesse a questão do estacionamento, que teria que ser construído de forma subterrânea. Quanto à velha história que o pessoal fala, não tem estacionamento, não passa a rua, meu amigo. Quem assistiu Avaí e Santos no domingo passado na transmissão da TV a cabo, pôde perceber que 2 horas depois do jogo do Avaí, a torcida estava parada do lado de fora do estádio com um monte de carros, porque todo mundo sabe que na Ponte Hercílio Luz só tem uma passagem, então não tinha como sair. Quem já foi no Horto sabe como é que é, quem já foi na Arena da Baixada sabe como é que é, e nem precisa ir longe. Se você for a São Januário, você já sabe que se quiser você tem que deixar seu carro bem longe, porque se você botar o carro lá perto, você não vai sair com facilidade. Mas enfim, é claro que tem toda essa questão que tem que ser tratada, isso hoje é uma necessidade, a questão do estacionamento. Agora o problema todo passa pelo quê? Existe um engessamento por causa do tombamento, e existe a questão de você ter uma grande dinâmica comercial, e os nossos amigos aqui do marketing da publicidade poderiam falar, tanto o Lúcio quanto o Rods, porque você teria que buscar parcerias para tentar erguer, hipoteticamente, um novo estádio ali. Né? Porque o Fluminense não vai ter esse dinheiro, vai precisar de um parceiro, vai ter que fazer um modelo tipo o Allianz Parque, cedendo as instalações por muitos anos e fazendo como é que se diz, uma obra ali grandiosa. Claro que muita gente é contra isso. Agora, eu só tenho um ponto para falar disso. Eu não queria de jeito nenhum que fosse demolido, aquilo ali é minha infância. Agora, o meu temor é que aquilo, em vez de ser demolido para dar lugar a um novo estádio, simplesmente cai em ruínas. É o meu temor. E precisa ter uma atitude em relação a isso. Recentemente a gente até viu, tem situações lá comprometedoras nas arquibancadas, né? Tem planta nascendo no meio da arquibancada. Assim, isso é uma matéria o da Marcos Fox. Carneiro de Mendonça não merece isso, o Preguinho não merece isso, entendeu? Oscar Cox não merece isso. E eu acho que o estádio é patrimônio de todos os tricolores. Só para finalizar, que eu já me alonguei muito, o pessoal da mesa tem que falar. Gente, nós temos um dos metros quadrados mais valorizados do mundo. Não é possível que a gente não consiga ter soluções criativas para sair desse impasse. Né? Simplesmente não é possível. Quem consegue imaginar um terreno daquele onde está para fazer treinos às 4, 5 horas da tarde? É bom que se diga. O CT, que foi mais uma das promessas de governo não cumpridas, né, nessa atual gestão, não foi exclusivamente dessa gestão esse compromisso não cumprido, tá? Porque quem pega matérias aí em jornais antigos, quem pesquisa, sabe que 40 anos atrás o próprio querido, amado e idolatrado Dr. Horta já falava desse CT, passaram 4 décadas e até hoje nós não fizemos. Olha, na verdade o estádio passa por um projeto, tanto de projeto arquitetônico quanto projeto de viabilidade financeira. Cara, o Fluminense tem, se você fizer um estacionamento subterrâneo embaixo do gramado de 3 níveis, você consegue X vagas numa região carente, porque todos os prédios são muito antigos e os prédios não têm estacionamento. Então você consegue uma renda perene. Além de lojas voltadas Inclusive não havendo jogos, né? Inclusive não havendo jogos. Sim, não havendo jogos. E você consegue lojas de frente para Rua Pinheiro Machado. Você consegue viabilizar financeiramente fora dos jogos. Você consegue ter receita além dos jogos. Claro que tendo jogos, tendo shows, consegue. Mas assim, tendo um pouco de criatividade, você consegue fazer um bom projeto e consegue viabilizar. Agora, temos 4 anos para fazer isso e viabilizar, inaugurar com pompa e circunstância no centenário do estádio. Falta vontade e falta competência. Quem aqui aposta R$1.000 sobre o que vai acontecer daqui a 4 anos? Vai continuar o estádio como está. Eu ia falar num ponto que a política dentro do clube funciona como uma política normal. Ninguém quer começar uma obra para o outro inaugurar, assim como ninguém quer continuar a obra do outro, o serviço do outro. Mas se o Peter tivesse começado há 4 anos atrás, ele teria inaugurado o estádio, né? Poderia, mas assim, tudo depende de um projeto. Só uma partezinha, um parênteses, como a gente fala muito lá no Papo de Futebol. Um adendo. Um adendo. Com pré-moldados, esse estádio sobe 1 ano. Tendo o terreno, em 1 ano ele fica pronto. Entendeu? Agora falta o quê? Tem a questão legislativa,
tem a questão econômica que precisa ser viabilizada e principalmente a questão legislativa, a questão econômica, a questão técnica, que é permitir que o estádio tenha condições de prosperar, tendo um grande estacionamento, podendo viabilizar o trânsito, e a vontade política, né? Que é o principal dessa história. Eu acho que foi no programa Panorama Tricolor dessa segunda, foi você, Paulo, que comentou de fazer ali um pedaço só futebol e pegar um outro terreno para fazer um clube. Não, eu que falei. Você, né, Lúcio? Não, na verdade, não era nem pegar outro terreno, era pulverizar os sócios em outros clubes. Vai para o Caiçara, vai para outro lugar. Tanto faz. Você poderia ou fazer um convênio, uma coisa do tipo, fazer um clube, do jeito que a gente entende, um clube, piscinas, lanchonete, churrasqueira, etc. Num outro clube, ou às vezes fazer um outro clube, porque assim, Fluminense enquanto clube, né? Eu sou de Brasília, claro, Brasília a gente tem um clima seco, etc. Não é à toa que a cidade é a que tem mais piscina por habitante no mundo. Então assim, a gente tem trocentos clubes, e são clubes todos gigantes. Então assim, enquanto clube, o Fluminense é pequeno, ele não tem uma área muito grande, ele não apresenta uma estrutura muito grande, são 3 piscinas, sendo que uma delas é dos saltos ornamentais, churrasqueira, você tem que subir uma montanha para chegar, se você desce, você não quer subir mais. Então assim, eu acho uma ideia muito boa, precisa de coragem para enfrentar uma série de sócios que seriam contra, usuários do clube e tudo mais. Mas aquele terreno, se fosse todo feito, assim, agora aqui vai ser futebol, e colocar acomodações, campos de treino, um society, né, e melhorar o campo das Laranjeiras para fazer jogo, para fazer um estádio de verdade, uma arena que seja, e fazer um clube em outro lugar, né, que as pessoas possam ir e ter prazer de passar o final de semana inteiro, né, porque apesar da reforma do parque aquático ali do Fluminense, a estrutura continua sem selar essas coisas, eu acho que todo mundo ia ficar feliz no final das contas. Eu acho que as pessoas falam muito, não pode mudar, porque olha só, se você parasse nisso, o campo, a quadra suspensa, a quadra central, não existiria, porque ela não existia antigamente, que quando construíram embaixo os vestiários. Não teria, a piscina seria coberta, porque a piscina era coberta com água salgada e tinha uma estrutura de uma treliça de madeira lindíssima. Você não teria uma série de coisas. O ginásio Coelho Neto hoje, ele foi construído como teatro. Ele era um teatro, não era ginásio. E foi adaptado. Então, os puristas, os saudosistas que falam que não pode mudar, gente, tudo foi mudado. Aquilo lá era um terreno com árvore e que se construiu um campo da Guanabara, que era em um sentido, que depois para construir o estádio mudou o sentido. Ele era horizontal e virou vertical. Cara, tudo se muda, as coisas evoluem. Tendo um planejamento, um projeto sério e que se consiga fazer. Competência, botar a mão na massa e com parceria você consegue fazer. Agora, culpar o purismo para não fazer, isso é errado. Isso é errado. Concordo. Aí. Alguém sabe qual foi e quanto foi a partida inaugural do Estádio das Laranjeiras? Diga aí, não sabe? A inaugural das Laranjeiras, não sei inaugural da Seleção Brasileira, agora das Laranjeiras. Partida inaugural do estádio, 11 de maio de 1919. Isso aí foi o Sul-Americano, acredito. Foi o Sul-Americano, foi construído para Brasil 6-0 no Chile. Isso. O primeiro gol foi de Arthur Friedenreich, pelo Brasil. E o maior público recorde, alguém sabe? Foi 28 mil, acho. Não, foi no Fla-Flu, Fluminense 3, Flamengo 1. 14 de junho de 1925, 25.718 pagantes. Eu sabia que tinha passado dos 25 mil. É importante você ter falado isso, Scott, porque chama a atenção. A gente acabou de vir de um campeonato estadual esvaziado, né, com a cartolagem, é duro imaginar que teve um Fla-Flu em 1925. Nas Laranjeiras, que teve mais público do que vários Fla-Flus ultimamente. No Maracanã. 80 e tantos anos depois, né? É um retrocesso. Eu acho que esse número, ele explica muita coisa, né? Traduz tudo e ele deveria servir de reflexão. Tá certo. Agora, a última pergunta para terminar, que nós já estamos com 21 horas 12 minutos. Quem acertar agora ganha um jantar, agora pago por mim, hein? Quem foi o arquiteto
do Estádio das Laranjeiras? Chamaram Blazers. Olha aí, ninguém sabe. Hipólito Pujol. Tô sabendo, hein? Tá bom. O Oscar Nem o Renato Ran sabe, né? O Oscar Niemeyer não foi arquiteto, mas ele jogou bola lá. Pois é, então agora vocês se reúnem e paguem o jantar pra mim. Essa parte Então não tá tá certo. contrato. Não, para com isso. São 21 horas, 12 minutos. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Tá na hora. Eu quero desejar boa sorte pro Lúcio. O que houve, Rods? O jogo Fluminense Atlético Mineiro. Vamos falar uma rapidamente palhinha? ainda, mas eu já queria falar o seguinte: nosso querido Lúcio vai fazer uma rapidinha no Chile amanhã. E volta na Rapidinho, ele falou, primeira viagem internacional Olha aí. do nosso mestre cervejeiro. Vai pro Chile, lá pra Para terra. Santiago, Pinochet. eu botei as roupas. Tragam CD jazz chileno pra mim, por favor. É isso Eu botei aí, as isso aí. roupas numa mala, uma bolsa do Fluminense. E aí eu fui colocando e eu olhei assim e vejo, só tem roupa do Fluminense. Todas as camisas e agasalhos e calças, tudo do Fluminense. Foi alguma coisa errada nisso, Cuidado né? pra ninguém te processar, hein? Não, mas todas as roupas do Fluminense eu comprei, todas elas. Nenhuma eu ganhei, nenhuma eu peguei do clube, todas eu comprei. Vamos trocar algumas camisas que a minha já tô cansado de usar. Tem que renovar e a gente troca. Entendeu? Vamos passar rapidinho, Fluminense Atlético? Rapidinho, que tá na hora. Fala, Rods. Fala tudo que você sente. Fala sobre o mundo, sobre a vida e sobre o Fluminense Atlético em Brasília. Se fosse falar tudo isso, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas sobre o Fluminense, ou melhor, Atlético Mineiro e Fluminense, como a gente vinha comentando, eu coloquei na minha coluna também, o Drubski tinha a obrigação de saber como é que o Atlético ia se comportar no jogo de ontem. O Atlético foi eliminado pelo Internacional, vai vir mordido, mas aí tem duas chances. Ou eles vêm mordidos e vão pra cima, O Soares que diz. ou rola aquela brochada. O Fluminense vai ter que sentir nos 15 primeiros minutos. Só que o Drubski tem que se preparar para um Atlético que vem para cima, né, que está desclassificado da Libertadores e quer se classificar de novo dentro do Brasileiro. Eu espero que... Eu não sei como é que ficou ainda a questão contratual de Magno Alves e Antônio Carlos. Segundo a fonte Renato Ran... Antônio Carlos joga, é certo. Antônio Carlos Jorge já treinou no lugar do Marlon, que está na seleção, então deve ser ele Gum. E o Magnata deve fazer estreia. Ó, que beleza. Eu colocaria para jogar do começo. Eu acho que o Magno Alves aguenta sim. Não precisa ser poupado para entrar no segundo. Eu acho que fica como substituição direta de Kennedy e Antônio Carlos. E de Kennedy e Marlon, né, entrando o Magno Alves e o Antônio Carlos. E o Fluminense tem que ir para cima. Lá no Mané Garrincha, a torcida vai ser dividida. Tem bastante atleticano também. Eu sei que a torcida tricolor, apesar dos R$160, vai acabar indo. Capitaneada pelas nossas queridas... Não vou, não. aqui em Brasília. Eu gostaria de estar lá, infelizmente não estarei. Mas eu acho que o Fluminense tem que jogar para cima e pegar pelo menos dar uma mordida ali de 1-0, né? Voltar com os 3 pontos. Porque eu sei que o Fluminense ganhou do Joinville, ganhando do Atlético, vai conseguir puxar, como deve ser feito, a torcida para o jogo contra o Corinthians. Renato Ran. Eu só acho que o Fluminense não tem que ficar esperando para ver como o Atlético vai não. O Fluminense tem que partir para cima, tentar decidir isso logo, pegar o Atlético de surpresa, porque talvez eles estejam pensando realmente que o Fluminense vai ficar vendo como é que vai ser, se o Atlético... Claudicante. Pode É ser, isso. a palavra. Que deu origem ao nome Cláudio, né? Você sabe disso. É uma boa palavra, né? E eu acho que o Fluminense devia. Agora só tem a dúvida, me parece, entre o Vinícius e o Gerson. O Drubski ainda não se decidiu. E eu fico preocupado porque o Vinícius... O Rod está rindo aqui. Porque assim, eu achei incrível como a gente não consegue falar Drubski normalmente. Ele fala assim, o Drubski não, a gente... Drubski. Não, mesmo falando certo. Fala Ricardo, pô. Ricardo, pô. O Ricardo. É que fala Ricardo Sopinha de letrinha, mas tudo bem. Eu acho o Vinícius um pouco lento também. E o Gerson daria uma dinâmica. Posso te falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa? Lento, Gerson, nas últimas partidas não jogou nada, né? Cá entre nós. Concordo contigo, mas pelo menos ele tem um passe melhor do que o do Vinícius. E o Vinícius chuta mais do que o Gerson. Né? Rapaz, a gente já teve Ramon no meio campo, então não pode falar que meio campo é lento. A gente teve Ramon e Ian.
Pô, sério mesmo vocês estão falando de Ramanhã? Eu vou falar aqui, vou falar de Giancarlo, vou falar de Arinelson. Vocês foram cutucar o Paulo André agora. Pelo amor de Deus, gente. Foram cutucar o Paulo André. Questão de lentidão tem muito. Betinho Paraíba, 99. Não, esse aí não teve, não. Não, jogou Betinho Paraíba, era camisa 10. O Parreira sacou ele, porque ele jogava no meio, pra ele lançar a bola na direita, a bola não chegava, porque não tinha força. É sério, gente. Vocês estão pensando que essa moleza? Quem dera. Salve, Ian. Peteleco. Vocês esqueceram do Davi, né? Lembra do Davi, 2007? Pois é. É isso. Fala aí, Lúcio, te cortei. Não, é isso mesmo. O Fluminense tem alguns jogadores, enfim, eu acho que entrando o Vinícius, entrando o Gerson, os dois podem preencher. O Gerson nos últimos jogos não foi tão bem, o Vinícius entrou, mas a grande dúvida é o Vinícius desde o começo. Ele tem rendido mais quando entra depois, quando ele entra no segundo tempo e tal, pega o time mais cansado, o time adversário mais cansado e ele consegue imprimir uma velocidade boa. Desde o início ele não tem feito boas participações. Agora, tem que testar, eu acho que pode entrar com o Vinícius e até dar entrar com o Gerson no segundo tempo, porque para tirar ele da zona de conforto. Enfim, eu acho que ele titular tem caído de rendimento e pode dar uma chacoalhada nele para ele melhorar nos próximos jogos. Já é esperado que essa garotada, eles vão ter altos e baixos. É difícil pegar um garoto de 17, que está fazendo 18 anos, sai da base, vem para o time de cima e vai despontar. Peraí, isso aí poucos fizeram isso, né? É para fechar, né? Estamos aqui, vamos torcer como nunca a gente torce. Vamos fazer que nem Marcos Vinícius Caldeira. Tem que torcer para ganhar 38 jogos, ganhar todos os pontos e ser campeão. Agora, gente, só precisa ter um alerta nisso aí, tá? Vou torcer muito pelo Fluminense. Acho que o Fluminense teve ótimos momentos contra o Joinville e depois teve outros que não foram bons. Agora, o Atlético Mineiro não é o Joinville, tá? É importante ter essa noção de posição no tempo e no espaço. Quer dizer, é uma partida que exige muito mais cuidado do que a do sábado passado. E precisa ver também como é que vem o Atlético, porque perdeu, ser eliminado ali como ele foi contra o Internacional, pode abalar um pouco, hein? Eu acho que a avaliação do Rodgers foi perfeita. Tem duas vertentes, pode até abalar, mas uma coisa é certa: é time grande, não gostam da gente, pegaram uma rivalidade histórica em 2012, então até em jogo de botão eles vão fazer jogo duro. Se jogar porrinha contra a gente, eles vão fazer jogo duro. Tem que entrar rasgando, tem que entrar para decidir. Tem que escancarar para não ser escancarado. Tapa na cara de mão aberta para ficar a marca dos dedos. Só um comentário: o Calil gosta de oferecer um bônus para os jogadores para enfrentar o Fluminense. Bom, são 21 horas, 20 minutos, horário de Brasília. Está chegando ao fim mais um programa Panorama Tricolor aqui na nossa Rádio Flu. Quero deixar um beijo para todo mundo, para o pessoal que participou aqui da rádio, o pessoal aqui participando até agora, que bacana. Quero dar aqui o meu boa noite, mas antes eu vou chamar o boa noite do Rodrigo Rods. Seu boa noite, Rodrigo Rods. Bom, boa noite especial para a torcida de Brasília. Eu espero que, apesar do preço, que eles compareçam ao Mané Garrincha, façam uma festa. Eu sei que quando está longe assim, geralmente é difícil se comportar como torcida, de ficar cantando o tempo todo, acaba ficando mais quieto durante o jogo. É um retrato que foi a Copa do Mundo, até a torcida brasileira na Copa do Mundo. Mas, pessoal, canta, puxa. Se o cara do lado não gritar, puxa ele, que ele vai gritar também. Dê essa força para o time do Fluminense. A gente precisa fazer esses pontos e voltar bem. E também queria mandar mais um abraço ao nosso grande amigo Vicente Filho, né, do PlayStation. Tá aí, Vicente Filho, PlayStation. Renato Ran, seu boa noite, Renato. Renato Ran, a patroa tá viajando, tá porque nem pinto no lixo. Ele chegou aqui. Chega sábado de manhã. Aproveita, tem mais 2 dias aí. Vai lá no seu Limão hoje, tirar um burger. Já falaram até que o Renato Ran costurou a boca do sapo. Então. Moleque. E aí, Renato Ran? Boa noite, e já pedindo para toda a torcida já começar a falar com os amigos acomodados. Vamos ao jogo com o Corinthians, já pensando no outro jogo com o Corinthians no Maracanã, para que possamos encher esse estádio. Beleza, esse é o Renato Ran. Renato Ran que no último jogo me pagou uma Coca-Cola, rapaz. Eu tava sem moeda no bolso, ele foi lá, não, toma aqui, vai lá pra tomar uma Coca-Cola. Obrigado, Renatão. Eu quero desejar uma... moeda. A gente já fez um crowdfunding lá no Maracanã com o Rods. Vai meter essa, parceiro da Vila, pô. Parceiro da Vila, vai meter essa. O Rods já fez um crowdfunding cote lá no Maracanã uma vez, com cachorro quente e tudo.
O nosso querido mestre cervejeiro Lúcio Bairral deseja a você boa viagem amanhã no Chile, vai comer aquela carne, aquele vinho maravilhoso, que beleza, hein? Pô, a previsão é de 20 a máxima e de 5 a mínima. Que beleza, hein? Pô, boa viagem pra Quero você. saber se Marcos Vinícius Caldeira vai ter um concorrente ao cargo de pai do ano, hein? Porque tá uma moda no panorama de gente pro exterior e voltar cá. Que loucura. Não, ainda não. Ainda não tô nessa vibe ainda não. Com muita parcimônia, muita calma nessa hora. Deixa, fica tranquilo. Então, aproveitando o gancho. Beijo pra Lilian. Beijo pra Vivian. Ah, é Vivian. Beijo pra Vivian. A dona do meu coração. Beijo pra Maria Eduarda, minha filhotinha. Amo vocês. A Maria Eduarda está com quantos anos? Ela está com 6 anos. 6 aninhos. Beijo do Eu não Chico. posso falar que ela tem influências cruzmaltinas, mas eu fico trazendo ela para lá, o Fred vai te pegar, e ela escreve, faz cartinha do Fluminense para mim. Eu estou trazendo pro lado bom da força. Eu estou trazendo. Tem que levar ela no clube, cara. Tem que levar ela no clube um dia. Não, eu vou levar. Beleza. Paulo Roberto Andel. Paulão, seu boa noite hoje, Paulão. Pois é. Cara, só tenho a te agradecer mais uma vez. A Rádio Panorama existe porque você é a Rádio Canal Fluminense. Existe por causa do talento de vocês. você. Nesse caminho, então a gente só tem a agradecer. Se as pessoas que deviam valorizar não valorizam, nós valorizamos muito. Mandar um abraço para todo mundo que escutou a gente. Alô, Farias, o rei do Twitter, nosso querido amigo Farias, está sempre dando força. E, enfim, para todo mundo que nos acompanhou, que nos acompanha, que dá essa força ao Panorama Tricolor. Aproveitando o código, só a última deixa. Hoje nós divulgamos a página no Facebook do grupo Mobilização Tricolor. É um grupo de torcedores. Foi a turma que organizou a festa do sábado passado. Essas pessoas, enfim, não estão ligadas a posições políticas, não estão ligadas a torcidas organizadas, não estão ligadas a nada, estão ligadas ao que importa, que é o Fluminense. Então, quem quiser ir lá apoiar, prestigiar a página Mobilização Tricolor, eles vão fazer convocações permanentes para organizar festas, para organizar as situações de festejo na nossa arquibancada, que é uma das marcas da torcida do Fluminense. Mais uma vez, abraço para todo mundo, obrigado de sempre. Estamos aqui fazendo a nossa parte, cada um cumprindo a sua. A coisa anda bem. Cadê você, Paulo Tiburcio? Tiba! Olha só, o Rafael Rigor dizendo que acertou aqui a resposta do Hipólito Pujol. Mas isso aqui, ele está dizendo que quer o jantar. Isso aqui era pro pessoal da mesa, o Rafael. Ele está querendo participar. Vem aqui no programa, que aí você participa. Quando a coluna de 6 meses. Rafael Rigor. Pô, nem parece que é da Taquara. Pô, tem esperto, Rafael Rigor. Pelo amor de Deus. Ele quer jantar. O cara fala, de Jacarepaguá, mas da Taquara, tanque, freguesia. Tem mais. Ele respondeu. Ele respondeu com 2 minutos de atraso. Tá querendo tirar essa prova. Pô, Rafael. Não mete essa. Para com isso. Malandro da Taquara. Pô, sou da Taquara há 50 anos. Agora eu sou tijucano já, mas há 15 anos. Olha só, um beijo pra vocês, vamos torcer muito, domingo tem Fluminense, estamos juntos, galera, até a próxima, se Deus quiser, aqui na Rádio Flu, canal Fluminense. Cátia Seca. Está sendo fácil. Valeu, galera do Flusão, até a próxima com mais um show de bola do tricolor mais charmoso do mundo.